E se gostar do vídeo por algum motivo, dá um like e se inscreve no canal, porque isso vai me ajudar muito. E agora bora pro vídeo. O anime começa em uma pequena vila sendo destruída por 3 irmãos orcs. Depois que os orcs destroem toda a vila, eles começam a falar em matar todas as pessoas que moram lá. Então um garoto sai da vila e decidiu enfrentar eles. Esse garoto manda os orcs fugirem da vila antes deles serem mortos, e os orcs não aceitam. E o garoto diz a eles que quando eles forem mortos, eles não podem voltar para assustar ele. Os orcs chamam ele de moleque e um deles vai atacar esse garoto. Mas esse orc é empalado por uma magia de terra, e então a garota pula em cima do orc empalado. Já o segundo orc ela mata com a magia de raios, e já o terceiro ele fica tão assustado que ele fica sem reação no chão. Então o anime volta um pouco no tempo para mostrar que nosso protagonista Asahi Yukusaba foi atropelado tentando salvar uma criança que ia ser atropelada por um carro. O Asahi virou um espírito e ele ficou olhando de longe tudo o que acontecia com ele depois do acidente, até que ele foi puxado por uma luz muito forte que levou ele para outro mundo. Como o Asahi é um otaku de RPG, ele sabe como as coisas em um mundo de Isekai funcionam. Como por exemplo, ele tá em uma vila que parece da Europa, mas por algum motivo todo mundo fala japonês. Ele fica extremamente feliz de ter revivido num mundo de fantasia, mesmo ele estando numa cidade desconhecida onde ele não conhece ninguém e sem um pingo de dinheiro, mas ainda assim ele fica bem feliz. Para conseguir dinheiro, o Asahi vende o celular dele em uma loja de penhores da cidade, e depois disso, nessa mesma loja, o Asahi compra o equipamento básico de aventureiro. Como ele não tem muita força, a armadura dele prioriza a velocidade. Depois disso, o Asahi vai para a guilda da cidade, onde ele conhece a Tanya, a atendente da guilda. O Asahi fica bem nervoso porque essa é a primeira vez que ele se registra em uma guilda, e o anime faz isso de uma maneira bem estranha, mas enfim. Depois de se juntar à guilda, a Tanya dá ao Asahi uma missão simples de caça para aventureiros iniciantes. Mas no lugar dessa missão de aventureiro iniciante, o Asahi pegou uma missão onde ele precisa matar um fudendo dragão. Na verdade esse bicho tem um outro nome, mas dane-se, eu vou chamar ele de dragão assim mesmo. Como o Asahi veio de outro mundo, ele acha que ganhou uma habilidade bem apelona. Mas quando ele vai checar as habilidades dele, ele só tem uma habilidade nível 1 de lançar pedras. Ele joga uma pedra no dragão, mas muito fraco. Quase sendo morto pelo dragão, o Asahi lembra da Maya, a irmã mais velha dele, e eles chamam o nome da Maya bem alto. E para surpresa do Asahi, a irmã dele é automaticamente invocada para o mundo de fantasia. O dragão cospe várias bolas de fogo na Maya, mas ela não sente nada, e na verdade ela sente que ficou super poderosa. E depois disso ela derrota o dragão com apenas um golpe. Depois disso, a Maya explica como ela veio parar nesse mundo. Depois que o Asahi foi atropelado, ele entrou em coma e a Maya ficou super preocupada. Mas enquanto o Asahi tá em coma, a Maya ouve ele rindo e falando sobre um tal mundo de fantasia. Então a Maya bola uma teoria, que o espírito do Asahi foi parar em um outro mundo. Tinha a possibilidade dele estar só sonhando? Tinha, mas a história precisa continuar, né? A Maya é tão louca e apaixonada pelo irmãozinho dela que a mina bateu a cabeça na parede do quarto do Asahi até entrar em coma também. Como no mundo normal o Asahi só tá em coma, então ele se prepara para ir embora junto com a Maya. Mas aí tem um pequeno problema, a Maya não sabe como voltar pro mundo normal. Ela não veio salvar o Asahi, ela só queria saber se ele tava bem. Então o anime volta pra cena inicial e a Maya vaporiza o terceiro orc sem nenhum tipo de misericórdia. O Asahi até se impressiona como a irmã dele foi cruel com o orc, e ele começa a pensar que ela matou o orc dessa maneira por causa de todas as pessoas da vila que ele matou. Mas na verdade ela só ficou furiosa porque esse orc deu um arranhãozinho na cara do Asahi. A mina é tão louca pelo próprio irmão que ela quer que o Asahi tome uma poção de cura só por causa disso. Mas o Asahi diz pra ela que esse tipo de coisa se cura apenas com um pouquinho de saliva, e a Maya usa isso como desculpa para atacar ele. Já os moradores da vila, por algum motivo, começam a achar que foi o Asahi quem salvou a vila. E a Maya diz que pra ela tá tudo bem o Asahi ganhar os créditos pelas batalhas que ela vence, desde que isso faça ele feliz. Quando o Asahi volta pra guilda, a Tanya dá parabéns pra ele, porque com os feitos dele, ele conseguiu pular 2 níveis na guilda. De coelho, ele pulou pro nível ogro. Então a Tanya dá pro Asahi uma medalha, e ela diz pro Asahi que aquela medalha é um documento do reino, então ele não pode dar e nem vender essa medalha pra ninguém. A Tanya também avisa o Asahi que é extremamente proibido falsificar o próprio ranking, ou seja, fingir que é forte sendo muito fraco. E se alguém for pego falsificando o ranking da guilda, a pena para esse tipo de crime é a morte.
Por causa disso, o Azari vai conversar com a Maya pra pedir a ela que ela não diga pra ninguém que ela é super forte. Então o Azari pede pra ver as estatísticas dela e a maluca coloca a mão do Azari no peito dela e começa a falar as medidas do corpo dela. Mas depois o Azari explica pra ela que o que ele quer não são as medidas do corpo dela, e sim um painel que aparece todas as vezes que eles chamam as estatísticas. Quando o Azari vai ver as estatísticas da irmã dele, não tem absolutamente nada, mas só depois ele percebe que a irmã dele é tão forte que o gráfico não consegue medir os poderes dela. Então o Azari manda ela não mostrar o painel de estatísticas dela para mais ninguém. A Maya concorda e logo depois ela pede as medidas do Azari e depois ela tenta cair de boca nele de novo. Mas aí eles veem uma grande multidão comemorando um grupo de aventureiros que vai sair da cidade. O Azari reencontra a dona da loja de penhores e ela explica que o líder do grupo, que é o Siegfried, é um aventureiro de nível dragão, e o grupo dele vai sair da cidade para enfrentar o Rei Demônio. O Azari explica que o nível dragão tá 2 níveis acima do nível que ele tá atualmente, que é o nível ogro. E com base nos conhecimentos do Azari de Isekai e jogo de RPG, o Azari explica que o Rei Demônio é o último boss que eles precisam vencer para voltar para casa, e a Maya se compromete a derrotar ele super rápido. Depois que o Siegfried saiu da cidade, um aventureiro bêbado começou a destruir um bar, porque ele sente inveja porque por onde o Siegfried passa, as pessoas sempre ficam admiradas com o nível dele. Como esse cara é um aventureiro de nível alto, ninguém consegue fazer nada contra ele. Até que as pessoas começam a reconhecer o Azari e pedem pra ele vencer o velho bêbado. A Maya quer bater no cara até ele ficar quase morto, mas o Azari impede. E depois ele faz um plano junto com a Maya. E em troca da Maya ajudar o Azari, ele promete fazer qualquer coisa que ela queira. Lógico que a Maya aceita essa proposta. A primeira coisa que o Azari faz é irritar muito o velho, e quando o velho vai atacar ele, o Azari abre o chão na frente dele. Na verdade, quem fez isso foi a Maya, escondida atrás da multidão. Enquanto isso, o Azari só atua para convencer todo mundo que ele é super poderoso, e o velho foge morrendo de medo. Depois disso, na volta para casa, a Maya decide cobrar a promessa que o Azari fez com ela, e ela ataca o Azari de novo. Enquanto isso, o grupo do Siegfried foi totalmente derrotado por um comandante do Rei Demônio. Em um dia comum, o Azari acordou bem cedo e foi para a guilda, para tentar conseguir uma missão fácil que faça ele subir de nível. A Maya demorou um tempo até perceber isso, mas quando ela nota que o Azari sumiu, ela quer ir atrás dele. Mas ela acaba sentindo o cheiro do Azari na cama dele, e ela decide ficar no quarto aproveitando o cheiro do Azari nos lençóis. Enquanto isso, na guilda, o Azari pede pra Tanya indicar uma missão pra ele, e ela mostra pra ele 2 missões que são impossíveis dele completar sem a Maya. A primeira, ele precisa vencer um troll, e a segunda, ele precisa roubar ovos de dragão. Como as duas são morte certa, ele pede pra Tanya uma missão mais fácil. A Tanya diz que as únicas missões abaixo dessas são missões bem simples, do nível Goblin ou Coelho. Então, pra Tanya não suspeitar dele, o Azari inventa uma desculpa que ele quer uma missão fácil pro caso de acontecer alguma emergência na cidade. Ele vai poder estar por perto para ajudar. Então a Tanya dá uma missão de colher cogumelos pro Azari, que ele acha uma missão muito boa, mas ele começa a estranhar porque ninguém quer fazer essa missão. Até que ele acha uma placa dizendo que essa floresta é lotada de ursos. E ele mal termina de ler essa placa e já aparece um urso na frente dele. O urso começa a perseguir o Azari até que ele dá de cara com uma mulher. E por causa da comissão de frente dessa mulher, o Azari começa a achar que é a Maya que veio atrás dele. Ele tem tanta certeza que é a Maya que o Azari até chama essa mulher de irmã, até que ele percebe que não é a Maya. Depois disso, vários ursos cercam os dois e a mulher pega o Azari e joga ele pra cima. Enquanto isso, ela incinera todos os ursos no chão e ela ainda consegue pegar o Azari antes dele cair. Essa bagunça toda chamou a atenção de um urso general. A mulher diz que é exatamente isso que ela queria, porque ela sabia que se ela matasse muitos ursos, o chefe deles iria aparecer. Enquanto isso, o Azari só consegue pensar como é que ele acabou no meio de uma luta contra o chefão da raid. O urso ataca a mulher e essa mulher protege o Azari, de uma forma muito boa, diga-se de passagem. O urso colocou todo o poder que ele tinha nesse golpe, mas não aconteceu nada com essa mulher. Então a mulher diz que ficou decepcionada com o urso e incinera ele também. Chamar de chamas de verdade! Desapareça nas implacáveis chamas do inferno! Chamas carmesim!
Depois disso, essa mulher se apresenta como Killmaria, uma das 7 generais do Rei Demônio. O Azahri fica bem nervoso, mas a Killmaria diz que ela não tem interesse de machucar o irmãozinho que ela acabou de ganhar. A Killmaria também diz que ela tá indo para a cidade que fica perto dessa floresta, porque ela quer encontrar um aventureiro prodígio e super poderoso chamado Azahri. Ela quer lutar com o Azahri porque ela tem a síndrome do Saitama. A Killmaria ficou tão forte que todas as lutas dela são vencidas com apenas um golpe. Enquanto ela fala tudo isso, o Azahri sente que as coisas vão complicar e por isso ele tenta sair de fininho, mas a porcaria da medalha do Azahri cai e rola até os pés da Killmaria, e ela descobre que o Azahri é a pessoa que ela tá procurando. O Azahri começa a fugir, mas no caminho ele dá de cara com outra mulher, que também tem uma grande parte frontal, e dessa vez ele tem completa certeza que é a irmã dele. A Maya ficou preocupada e veio procurar o Azahri. A Killmaria nota logo de cara que o Azahri não é forte, mas agora a Maya sim é muito poderosa. As duas começam a lutar e elas se surpreendem porque a luta não acabou no primeiro golpe. E então a luta começa pra valer. Eu vou te transformar em pó. Essa terra fora! Ciclone da irmã, vai pega! No final a Maya vence e a Killmaria pede pra Maya dar o golpe final nela, mas o Azahri entra na frente e pede pra Maya parar. De primeira a Maya acha que ele tá protegendo a Killmaria porque ele quer dar o golpe final nela pra ganhar XP, mas o Azahri diz pra Maya que ele quer proteger a Killmaria porque ela salvou a vida dele 2 vezes. O Azahri diz que como irmã mais velha, ela de vez em quando precisa ouvir o que ele diz, e a Maya desiste de matar a Killmaria. Os dois voltam pra casa e o Azahri usa os cogumelos que ele pegou na floresta para fazer um jantar especial para a irmã dele. Bom, gente, esse foi o conteúdo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo.